O atacante Paulo Baia, mesmo jogador que chegou como uma aposta no início da temporada, sendo o artilheiro do time até o presente momento, com 13 gols marcados e 2 assistências. No jogo contra o Cuiabá, ele acabou sendo substituído no segundo tempo, um jogo que eu acho que até nos 2 últimos jogos eu, sendo o Márcio Zanardi, teria feito a mudança um pouco mais cedo, mas compreendo que mesmo não tendo a atuação espetacular do Paulo Baia, o aspecto físico dos outros jogadores também do comando ofensivo pesaram, como por exemplo do Wellington, atacante de velocidade, acabou de chegar também. Então nesse cenário, acho que o Paulo Baia até aguentou um pouco mais nos 2 últimos jogos por conta do cansaço. E naturalmente você, dos outros jogadores, naturalmente jogando mais tempo e com um time ainda desentrosado, é natural alguns erros, alguma antecipação de uma jogada, uma hora que é para você tentar um passe na vertical, acaba tentando uma finalização, totalmente comum da gente se ver como o Goiás está passando nesse momento de uma pré-temporada. No jogo contra o Cuiabá, eu consegui escutar ali um misto entre aplausos e depois começa com a vaia, a torcida meio reclamando, e depois aplauso, muito também pelo placar, o Goiás vencendo por 1-0. No jogo contra o Brusque, eu confesso que não vi, no momento da substituição não consegui escutar uma vaia da torcida, que estava sem peso também lá em Santa Catarina, para a entrada do Brenner Culano já nos minutos finais, o Paulo Baia jogou 86 minutos. Aí nesse cenário, acho que o torcedor do Goiás está errado. Eu que defendo muito a torcida aqui nos meus vídeos, coloco muito o aspecto de que o Goiás, nesse momento, o torcedor está muito machucado. Então até mesmo os torcedores que eu vejo na rua, muitos nem sequer, mesmo com o Goiás, com esse timaço, tendo uma boa montagem do elenco, uma postura, uma mentalidade diferente dos últimos anos, o torcedor ainda assim não quer saber do Goiás. Então nisso daí eu entendo o torcedor estar magoado pelas últimas 10 temporadas, não ter aquela paciência como por exemplo teria em 2007, em 2008, não é o cenário do Goiás hoje. Porém, o Paulo Baia não é o responsável por isso. Nesses jogadores que estão agora, e o Paulo Baia chegou para ser apenas um jogador para composição do elenco. Só para a gente ter aqui, colocar as cartas na mesa, Paulo Baia era para ser no máximo, como está sendo o Luiz Henrique agora, um jogador para entrar no segundo tempo, passar raiva no torcedor e pedir o mais rápido possível para o Juninho retornar para não precisar ter que colocar o Luiz Henrique todo jogo, com todo respeito ao jogador, mas era basicamente essa a intenção da diretoria, um jogador jovem, poderia crescer aqui, um empréstimo até o final do ano, com uma possibilidade de ficar para as próximas temporadas. Nada disso, Paulo Baia em 20 jogos marcou 13 gols e deu 2 assistências. Aí o que eu posso entender do torcedor? Ele pode estar vaiando, porque de fato ou o Paulo Baia está jogando mal nos últimos jogos, beleza, não é um jogador espetacular. Aí o torcedor tem que saber também separar. Não é porque ele tem 13 gols que ele vai ter um nível de atuação, por exemplo, do Michael, do Araújo, do Alex Dias, que são jogadores que teriam esses números em uma temporada. Não, Paulo Baia é um jogador que ainda está em construção. Pode vir a se tornar um jogador craque nos próximos anos? Pode, porque tem 24 anos de idade e a batida na bola é diferenciada. Porém, é natural ainda ter esses erros. Então eu coloco um combo, uma mistura aí dentro desses fatores. Primeiro, o Goiás não conseguiu trazer esse ponto de velocidade. Então, querendo ou não, o Paulo Baia, mesmo jogando muito mal, ele provavelmente vai continuar no time, Não é o cenário de hoje, mas continuaria porque o Goiás não tem muitas opções desse setor. Poderia jogar ali com 2 atacantes, enfim, mas o torcedor pode ficar magoado nesse critério, de não ter trago esse jogador de velocidade, de experiência em Série A de Campeonato Brasileiro. Segundo ponto, o Goiás ainda é um time desentrosado, então é natural que as tomadas de decisões ainda tenham muitos erros, e não só do Paulo Baia, mas também do Thiago Galhardo, do Marcão, do Rafael Gava, do Dieguinho, do Sander. A movimentação, aquele cenário onde o jogador faz o toque sem nem sequer pensar, sem nem sequer olhar, por exemplo, para ver se o jogador de fato está passando em profundidade, isso demora. O Goiás tem basicamente aí 4 jogos com o Márcio Zanardi como se fosse um começo de uma temporada. Então é o seguinte, se o Paulo Baia tivesse esses mesmos 13 gols por qualquer time na temporada passada, na Série B, por exemplo, e chegasse no Goiás com 4 jogos de campeonato goiano e tivesse 2 gols marcados, mesmo com a atuação dele hoje, o torcedor não estaria
pegando no pé, tá? Eu entendo a revolta da torcida, mas como falei, o Paulo Baier não é nenhum craque, né? Então não espere dele, né, fazer 2, 3 dribles, mandar uma bola do meio de campo, tá? Não é isso, ele bate bem na bola, está progredindo até que bem, inclusive, nessa temporada, um jogador bem melhor do que foi, por exemplo, na Ponte Preta no ano passado, mas não é isso também, né? Se o torcedor tiver a expectativa de que ele vai dar show porque tem 13 gols na temporada, acaba se decepcionando. Em outro aspecto, natural os erros, um jogador que ainda é jovem e o time também está pegando o entrosamento. E mesmo, né, nesses jogos da Série B, teve ali as falhas, né, no jogo, por exemplo, contra o Ceará, apesar do golaço, ele que acaba iniciando aquela jogada de contra-ataque do Ceará, que acaba gerando o pênalti. Contra a Ponte Preta foi substituído no intervalo, contra o Cuiabá também não chegou a aparecer muito na ponta esquerda, mas contra o Brusque foi um jogador que recebeu muitas bolas, correu bem mais, teve mais dribles do que nas últimas atuações, porém a tomada de decisão final acabou não sendo acertada.